Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estou dando continuidade aqui à nossa matéria de História da Igreja, tá ok? Ou História do Cristianismo. Já tratamos aí acerca do início do período de perseguição por parte do Império Romano aos cristãos, né? Início desses grandes períodos de intensa perseguição, onde nós vimos aí muitos homens e mulheres de Deus entregarem suas vidas, mas não negarem a verdade do Evangelho. Então temos aí uma grande carga de exemplos, nós temos aí muita referência positiva, mesmo em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, nós temos muita referência de coragem, de valentia no reino de Deus. E agora prosseguimos, tratando acerca do desenvolvimento de outros períodos, né? Quando vemos aí outros imperadores, uns perseguindo de forma mais intensa, outros de forma um tanto mais moderada, até chegarmos a um período em que vai haver uma virada de mesa, e então o cristianismo estará agora no centro, né, da situação, estará agora como alguém que estará agora como um grupo, né, autorizado, um grupo reconhecido, e chegando a ser até um grupo dominante dentro do quadro da sociedade da época, tá ok? Então vamos prosseguir durante esse trajeto. Em tela você tem ainda o apóstolo João, tá certo? O texto aí que trata acerca do martírio dele, na verdade, que trata da perseguição a ele, né? Quando ele foi desterrado para a ilha de Patmos, lá tendo a grande visão do Apocalipse, e retornando, conforme a tradição, né? Não o texto bíblico, mas sim a tradição, afirma que ele retorna para a cidade de Éfeso e lá morre de velhice, né? Então temos aí uma exceção dentre esses que sofreram um martírio ao longo do início da história da igreja. Partimos agora para o próximo ponto, que está aí com o subtítulo os 5, entre aspas, e claro, tem que ser entre aspas mesmo, né? Os 5 bons imperadores, entre aspas, entre 96 e 180, o que na verdade, bons imperadores, é algo que não faz nenhum sentido em relação a estes que se levantaram nesse período. O que acontece é que a história romana se tornou bastante conturbada nesses períodos aqui, e muitas das vezes alguns desses imperadores não conseguiram implementar o seu plano de eliminar, né, este grupo da sociedade, como muitas das vezes pretenderam, devido a essas conturbadas situações dentro da própria casa imperial. Então havia muitos levantes, muita conspiração, então eles estavam tratando de tentar afirmar a si no poder, tentar se estabilizar no poder. E aí durante esses períodos eles não conseguiram se voltar para este empreendimento de perseguir os cristãos, tá ok? Então o que acontece é que houve uma confusão aí dentro dessas transições. E então tivemos um breve período, uma lacuna, né, de tempo aí, em que a igreja pôde dar sequência ao seu trabalho e pôde crescer sem uma confrontação tão grande por parte do império, né, ao seu processo aí de evangelização, de crescimento. Não que ela tenha deixado de crescer durante as perseguições, mas aqui temos pelo menos alguns períodos em que o Império Romano esteve impossibilitado de lançar uma grande campanha de perseguição contra os cristãos. E aí temos o texto que diz: sob o governo de Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, que foram conhecidos como 5 bons imperadores, tá, entre parênteses, nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada. O espírito da época inclinava-se a ignorar a religião cristã. Contudo, quando se formulavam acusações e os cristãos se recusavam a retratar-se, os governantes eram obrigados, contra a própria vontade, a pôr em vigor a lei e ordenar a execução. Então, entre aspas, né? Você tem a situação de instabilidade, de enfraquecimento do próprio Império Romano. É um gasto, é um desperdício de tempo e de dinheiro ficar organizando campanhas para tentar caçar um grupo da sociedade, e aliás um grupo que era grande, que já estava bastante volumoso e que muitas das vezes não causava problemas no sentido de sedição, de arruaças, de revoltas, de tentativa de golpe. Então você tem um grupo que na verdade
Ele é tido pelos cidadãos da época com estranheza devido ao seu comportamento, não participarem das festas públicas, não participarem dos festivais, dos jogos, né, não se inclinarem à adoração à figura do imperador, mas tirando essas questões culturais, né, ou religiosas, você tem um grupo que politicamente não oferece um risco. Então, muitos desses imperadores viram que essa perseguição era devido muito a algum caráter ideológico desses imperadores que propuseram essa perseguição, com uma ideia de purificação da sociedade romana, como tentando se livrar daqueles que não se submetem, né, à forma romana de observar a questão da religião, né, a questão da cultura. Então, todo integrante que tentava se pôr à parte disso, e aí nós tivemos também o problema de Roma com os judeus, o que causou, né, a grande invasão do ano 70 da era cristã, exatamente pelos judeus não se inclinarem a esta ordenança romana do reconhecimento, né, do imperador deificado, a admissão da estátua do imperador dentro do templo de Jerusalém. Então Roma, diante dessa situação e diante de levantes militares, né, contra os destacamentos romanos, então você tinha os zelotes que sempre estavam promovendo esse tipo de ataque sorrateiro, né, faziam uma guerrilha contra os destacamentos romanos. Você tem então, né, os ânimos se alterando, né, com essas situações. Então tem tanto uma questão militar quanto essa questão religiosa. E aí foi o estopim para a invasão de 70. Né? Tito invadiu, destruiu totalmente o templo e levou os bens para Roma. Inclusive contribuíram aí na construção do Coliseu. E foi retratado até no Arco do Triunfo. Né? Foi retratado aí os soldados carregando a menorá, está em alto relevo lá. Então você tem essas situações, e na continuidade histórica você tem Nero e Domiciano que estão empenhados, estão engajados em de fato eliminar estes grupos, que eles viam como um grupo antagônico, no sentido de não se sujeitarem, mesmo que eles não, no caso dos cristãos, né, não oferecessem uma resposta agressiva, né, no sentido de se organizar em grupos para tentar derrubar, né, o império, derrubar a figura, né, do imperador. Mesmo assim ele entendia que eles tinham o poder nas mãos para isso, eles eram a maior máquina de guerra do mundo, né? E esse grupo que eles viam como pessoas insignificantes, como pessoas marginalizadas, não poderiam ter o direito de se comportar dessa maneira, de não aceitar as imposições do império. Então você tem aquelas questões que eu já até coloquei para vocês, que foi observada em alguns historiadores, por exemplo, o Shelley, que ele diz que das estranhezas dos romanos para com os cristãos é que eles eram tidos como pessoas niveladoras da sociedade. Então eles geralmente atuavam no meio de uma sociedade bastante marginal, né? Uma sociedade bastante inferiorizada, que era os escravos. Então a lei romana lidava com os escravos de fato como se eles fossem objetos. Talvez eu até faça uma leitura aqui do Código Romano. Eles lidavam com os escravos como se eles fossem objetos. Então você tem essa situação dessa diferenciação, essa tentativa sempre de manter esse distanciamento entre o cidadão romano, ou os cidadãos de alta classe, né, das sociedades, e esta classe que era totalmente desprivilegiada, uma classe totalmente marginalizada, né? Então, quando os cristãos interagem com essa classe social, mas também começam a influenciar em outras classes, como por exemplo a militar, os soldados, os generais, tá certo? A política, os senadores, os cônsules, os patrícios, né? As pessoas, as grandes famílias aristocráticas, e começa a ter um indivíduo se converte aqui, outro lá, outro da guarda pretoriana, outro é um general, outro é um escravo. E você tem então grupos sociais diferentes, de níveis diferentes, que não poderiam nunca interagir na mentalidade romana e que estão reunidos agora numa mesma comunhão, num partir do pão dentro de uma igreja. Então para eles isso é inconcebível, isso é inaceitável. E aí tinha essa questão deles sentidos como niveladores da sociedade, colocar todo mundo no mesmo patamar.
Tem a questão deles não participarem, né, como já falei, dos eventos, das festividades, das festas sangrentas, né, das festas profanas, não celebrarem esses deuses, não se curvar ante o culto ao imperador, né, não oferecer sacrifício pelo imperador. Então tudo isso tornava os cristãos um grupo muito excêntrico para eles, né? Então você tem essa questão social, essa rejeição da sociedade aos cristãos, e você tem a mentalidade do império no sentido de não aceitar esse tipo de atitude, ter ela de fato com uma atitude de insurreição, né? Uma atitude de revolta. Então, uma vez que eles não se submetem, eles estão numa atitude de revolta. E aí você tem as grandes perseguições empreendidas aí por Nero, né? E, claro, com Nero nós temos uma perseguição bem local ainda, né? Em torno ali de Roma, né? Dentro do território italiano, e ligado, por exemplo, à questão do incêndio, né? E aí vimos lá que notícias chegaram de que os bairros cristão e judeu não foram atingidos, ou pelo menos foram pouco atingidos pelo incêndio, e isso levantou suspeitas. E aí, discutindo, né, esses fatos, claro, com distanciamento histórico, mas com as poucas evidências que chegam, alguns concluem até que talvez o incêndio não tenha sido nem causado por Nero, mas que tenha sido de fato um acidente. E aí você tem a questão da infraestrutura da época, de todos os riscos que haviam, né? Você tem toda essa questão que contribui de fato para que aquilo tenha sido um acidente, tenha tomado proporções de fato muito graves, né? Muito calamitosas, mas o povo, como já nutria uma certa desconfiança com relação a Nero, então Nero viu tudo aquilo pesar sobre as costas dele e tratou de se livrar da culpa jogando para os cristãos. E aí aproveitou a rejeição que os cristãos já sofriam por parte da população e foi, né, o estopim, né, da bomba. Então o povo já era rejeitado e Nero ainda os acusa de serem os culpados pelo fogo na cidade. Então com isso eles aproveitam logo para causar as maiores barbaridades contra os cristãos. Então você tem a situação de Nero, você tem essa situação de Domiciano, que prossegue com essa campanha de perseguição e adota também muita política do desterro, né, como já falamos também, em relação ao apóstolo João, que é enviado para a ilha de Patmos. E aí vemos agora, esses que são chamados então bons aqui no subtítulo, você tem muita questão de que alguns imperadores vão perdendo este interesse por essa perseguição a este grupo. Então, durante algum tempo, isso é mantido, é sustentado e é alimentado também pelo próprio preconceito do povo, que se via muito interessado nessa perseguição. Mas os cristãos não recuaram, se mantiveram firmes, continuaram pregando o evangelho e deram um verdadeiro testemunho, né, de coragem, um verdadeiro testemunho de convicção daquilo que eles estavam fazendo, né, a mensagem que estavam pregando, quando mesmo levados a estes martírios no Coliseu ou em tantos lugares, eles não recuavam. Claro que havia lá alguns que fraquejavam, né, que desistiam, mas uma grande parte deles comunicou para a posteridade um testemunho de mártir mesmo, que entregou sua vida por Cristo. E isso, de certa forma, começou a abalar a própria consciência romana, que olhava esse espetáculo e não conseguia compreender, tá certo? A coragem, né? Compreender a tranquilidade, a certeza que essas pessoas tinham, mesmo perdendo a vida de formas tão cruéis, né? Tão terríveis, mas permaneciam. E isso começa a minar aquele ódio, né? Isso começa a minar aquela desconfiança, de modo que começa a surgir uma dúvida. Que Deus é esse que eles pregam, né? Que verdade é essa que eles defendem? E eles morrem defendendo essa verdade. E isso teve um efeito contrário, adverso daquilo que os romanos pretendiam. Então você tem aí agora a difusão, né? E principalmente quando você lê Eusébio de Cesareia, você tem outras notícias também que são surpreendentes sobre como os cristãos conseguiram reverter esse quadro histórico. Por exemplo, Eusébio conta de algumas pestes que se agravaram sobre o Império Romano. E em muitas delas a situação sempre se repetia. Quando vinha uma peste dessa, aqueles que eram acometidos, tá certo, por essa enfermidade rapidamente eram abandonados pelas famílias e eram rejeitados pelo Estado. Então ficavam largados pelas ruas, eram arremessados em lugares ermos e ficavam ali morrendo aos poucos. Então as pessoas não tinham qualquer tipo de antídoto, né? Não tinham tratamento médico, né? A farmaqueia ainda era muito mais relacionada à questão mística do que à questão científica.
Então você tinha este pavor ante a manifestação dessas doenças. E o único grupo da sociedade que prestava algum auxílio a estes moribundos, a estes miseráveis, abandonados pelos seus próprios familiares, era realmente, né, era verdadeiramente o grupo marginalizado da sociedade, que eram os cristãos. Eram os únicos que recebiam essas pessoas para dar algum tratamento, que enterravam os corpos que ficavam abandonados pelas estradas, né, que ficavam largados, e infelizmente também muitas das vezes acabavam se infectando com essa doença. Então o Eusébio até diz que alguém recebe o corpo, né, dessa pessoa e tenta lhe dar algum cuidado enquanto está vivo, lhe enterra, né, quando morre, e depois ele mesmo tem que receber os mesmos cuidados e também é enterrado. Então, claro, muitas pessoas podem olhar para isso e ver nisso uma grande loucura, né? A pessoa dá esse tipo de assistência e acabar ela mesma se prejudicando. Mas, por outro lado, e aí entra algo sobrenatural, a questão do amor que somente Deus manifesta, tá certo? Um amor que vem da parte de Deus e que é perfeito, que é manifesto naquele que tem Cristo em si, aquele que manifesta características, que manifesta o fruto do Espírito. E aí você tem um amor não com fonte na reciprocidade humana, porque você vê, numa situação dessa não há lugar para reciprocidade, mas sim um amor, né, que vem da natureza divina em nós, da nossa transformação, do fato de nós sermos uma nova criatura em Cristo, como Paulo diz. E é esse amor que eles manifestavam. E é este amor que eles viviam. Eles se pautavam por essa atitude. E este amor, de fato, foi mais poderoso do que todas as armas do Império Romano. E aí, quando eles assim faziam, as pessoas em volta ficavam chocadas com esse tipo de atitude, que essa atitude é completamente singular. Em nenhum lugar, nenhum grupo você via esse tipo de manifestação. Então, os cristãos começaram a passar de um destaque negativo, tá certo? E de um caráter um tanto excêntrico, eles começaram a despertar verdadeiramente uma curiosidade, uma atenção por parte das pessoas, tanto no quesito da coragem, né, de não negarem a sua fé até o fim, mesmo diante da morte, não temerem a morte, mas serem firmes na sua afirmação, e também a manifestação do amor não recíproco, né? Não um amor por causa de algo que ele vai receber, mas um amor totalmente solidário, né? No sentido de manifestar por pessoas que necessitavam aí do seu auxílio, do seu cuidado. E aí temos aí o cumprimento daquela ordem, né, de Cristo, né, de amar o seu inimigo e também de ajudar o seu próximo. Então temos aí com essa vivência dessas práticas, você tem cada vez mais a consciência coletiva sendo alterada em favor dos cristãos. E os imperadores não ficaram alheios a essa percepção. Eles começaram a ver que era um grande prejuízo. Ainda mais você tem até a carta do Plínio, né, que escreve lá para o imperador. Acho que eu tenho até o conteúdo aqui para fazer a leitura. E ele fala que assim, perseguir esse grupo é uma atividade inútil, porque quanto mais eles perseguem e matam, você tem a multiplicação deles, eles se multiplicam, né? Aqueles que são mortos tornam-se mártir e exemplo para os demais. E aí eles se multiplicam. Então você tem agora uma mudança da postura da administração romana, eles vendo que estão gastando, empreendendo forças e às vezes até atraindo a antipatia, né, de certos súditos seus por causa dessa perseguição infrutífera. E aí por isso que você tem essa mudança de atitude. Então alguns começam a mudar de postura, falam, não, vamos pelo menos dar aí algum benefício da dúvida, né? Então, se eles não forem acusados, eu não vou atrás. Então, alguns podem achar estranho isso aqui, mas isso é um princípio que até hoje, de certa forma, também funciona. O Estado tem que ser provocado. O Estado não vai ficar por aí buscando se o seu direito foi de respeitar o direito dele, só se for algo muito flagrante, né? Algo que atentar de fato contra a coletividade. Mas se é algo particular, ele tem que ser provocado. Então o Estado se deu esse direito de não interferir nessas questões, a menos que fosse provocado. Então se alguém chegasse lá a denunciar, esse cristão seria chamado então diante das autoridades. Se ele adorasse, tá certo? Se ele prestasse lá um sacrifício, uma imagem, né, a essa escultura do imperador, então ele era posto em liberdade. Se ele se recusasse, aí ia ser morto então por professar o cristianismo. E não tanto, vamos dizer assim, se a pessoa quisesse professar o cristianismo e o paganismo ao mesmo tempo,
eles não se importariam. Mas é sabido que isso é impossível. Então não é possível você ter dois senhores, você adorar dois deuses. Ou Jesus Cristo é Deus e os demais são todos mentira, ou você não adora a Cristo, você serve a eles como você quiser. Mas não é possível sustentar esses dois posicionamentos. Então os cristãos que eram levados diante disso eram necessariamente então condenados e mortos, né? Mas isso somente se houvesse acusação. Por quê? Porque eles estavam cansados dessa perseguição infrutífera, essa perseguição inútil. Claro que haverão outros aqui para frente que tentarão novamente levantar este cerco de perseguição com a ingênua esperança de que conseguiriam eliminar os cristãos. Mas isso se mostrou completamente equivocado. Em tela você tem um pouco aí da estrutura romana da época. Você tem a dinastia dos Flávios, que teve marcada por um equilíbrio econômico e relativa tranquilidade. Você tem Vespasiano, Tito e Domiciano. Okay? Com Domiciano, o último desse período, né, que persegue intensamente os cristãos, com o desterro, por exemplo, do apóstolo João. Aí passa para a dinastia dos Antoninos, estabilidade e governos prósperos. Então você tem eles voltados para para a prosperidade do Estado, né? Querendo então desenvolver, melhorar a estrutura militar, melhorar as cidades, enriquecer, né, o governo e ampliar as fronteiras. Então eles estão voltados para isso. Eles não estão tão interessados nesta questão dessa perseguição aos cristãos para a sua eliminação. Aí você tem Nerva de 96 a 98, Trajano 98 a 117, Adriano 117 a 138, Antonino Pio de 138 a 161. Esse Pio é porque esse Antonino era filho adotivo de Adriano, mas ele insistiu para que seu pai adotivo Adriano fosse reconhecido como um deus, né? Fosse deificado e se fizessem homenagens, prestassem culto a ele. Então ele é tido o piedoso, né? Então é Antonino Pio, mas nesse sentido, tá? Marco Aurélio, 161 a 180, chamado o rei filósofo, né? Então ele é muito interessado por essas questões ligadas ao conhecimento, à filosofia, à arte. Cômodo, 180 a 192. Aí passaremos para a dinastia dos Severos. Crise de poder, você tem um conturbado momento, né? Um conturbado momento político. Crise de poder, distúrbios nas fronteiras, problemas econômicos. Sétimo Severo, 193 a 211. Caracalla, 211 a 217. Macrinus e Diadumenianos, 217 218. Veja, curtíssimo período, né? É um período de instabilidade. Aí passamos para Heliogabus, 218 a 219, curto período também, curtíssimo. Aí passamos para uma lista de Seleuco, Urânio, Gélio Máximo e Verus, entre 219 e 222. E Severo Alexandre em 222. Então temos aí as transições desta época, né? As diferentes mudanças aí na situação política. E agora passamos a falar mais especificamente sobre esse conturbado período, um período de perseguição, não tanto quanto os períodos anteriores e o que vai seguir adiante, mas também um período com algumas perseguições. O cristianismo sob interdição estatal, entre 100 e 250. A primeira perseguição organizada que levou os cristãos ao banco dos réus ocorreu na Bitínia, o que hoje está dentro do que é chamado Turquia hoje, durante a administração de Plínio, o Moço, por volta de 112. Não se devia caçar os cristãos, mas se alguém dissesse que uma pessoa era cristã, esta deveria ser condenada, a menos que renegasse sua fé e adorasse os deuses dos romanos. Então, a situação que eu descrevi. Eles não estão com todo esse afinco de organizar, né, sistemáticas perseguições, como você vai ver no período que sucede a esse, posterior, até o período de Diocleciano, que será o pior dos períodos de perseguição, ok? Mas você tem a situação na qual, se alguém trouxer essa acusação, acusar
acusar alguém de cristianismo, aí então o Estado se moveria para esta averiguação, dando ainda a oportunidade à pessoa de rejeitar, ou pelo menos de se inclinar à adoração do imperador, que para eles é suficiente. E aí, seguindo adiante, você tem calamidades locais como o incêndio de Roma, aí o caso de Nero, né? Ou a atividade de um governador escrupuloso foram as causas das perseguições movidas até a época de Marco Aurélio, 161 a 180. Então você tem alguns lugares em que alguns governadores romanos continuam ainda nesta atitude bastante hostil aos cristãos. Então eles pretendem continuar ainda na sua jurisdição com essa perseguição, mas a perseguição não foi geral, instituída pelo Império de modo geral, mas algumas perseguições locais, essa situação. Foram martirizados nessa época, você vê, essa época, tanto que eles não são tão bonzinhos assim, que você ainda vê mártires, né? Então você tem nessa época Inácio é martirizado nessa época, grandes nomes do cristianismo, tá? Grandes nomes do cristianismo. Inácio, Policarpo também é martirizado nessa época. Justino Marte, que é o advogado que se converteu ao cristianismo e que inclusive fazia a defesa dos cristãos diante do imperador. Existe uma peça dele muito importante que é enviada ao imperador como defesa ao cristianismo e destruindo estas falácias, né? Destruindo essas mentiras que são propagadas contra o cristianismo. Então, desmistificando isso. Perpétua e Felicidade, que era sua escrava. E era uma irmã de um testemunho muito belo, um testemunho maravilhoso. E ela foi martirizada nessa época. Você sabe qual era o crime ou o erro dos cristãos primitivos? E aí ele descreve aqui um pouco daquilo que estávamos falando acerca a imagem geral que os cristãos tinham para a sociedade romana da época e como essa imagem vai sendo alterada pela postura, pela fé, tá certo? Pela firmeza de caráter e pela atitude, tá certo? Pautada no Evangelho, vivendo o amor de Cristo de verdade, como eles vão virar a mesa, né? Eles vão mudar essa imagem geral que eles tinham junto à sociedade. Uma carta do governador Plínio ao imperador Trajano, a época de Trajano, nos primórdios do cristianismo, mostrando o crime dos cristãos, responde essa pergunta. Todo crime ou erro dos cristãos se resume nisto. Vamos lá. Ele observando, é um observador independente, tá? Não é um pastor, não é um bispo, não é alguém ligado diretamente ao cristianismo, alguém que se mostrou já de antemão favorável. É um observador neutro. Ele, na verdade, estaria dentro dos inimigos dos cristãos. E aí você tem uma conversação dele com a sua autoridade, ele é um governador, Trajano imperador. Ele remete essa carta explicando a situação, aquilo que ele tem constatado. Todo crime ou erro dos cristãos se resume nisso. Tem por costume reunirem-se num certo dia, domingo, antes do romper da aurora. Por quê? Para não atrair a atenção dos demais. Só que enquanto estão fazendo isso para a sua própria proteção, os outros estão enxergando isso com estranheza, dizendo que eles estão fazendo coisa errada, eles estão se reunindo de madrugada, eles estão se reunindo nas catacumbas, eles estão se reunindo em lugares ermos. Então eles vão lá para fazer coisa errada. E na verdade eles estão fazendo isso devido ao preconceito e à perseguição da sociedade da época. Então eles eram obrigados a tomar essas atitudes para se proteger, mas com isso acabava atraindo também a atenção. Antes do romper da aurora, e cantarem juntos um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e se ligarem por um juramento de não cometerem, olha só o juramento dos caras, não cometerem qualquer iniquidade, de não serem culpados de roubo ou de adultério, de nunca desmentir em sua palavra, ou seja, nunca quebrarem, né, a sua palavra, falar uma coisa que não seja verdade, nem negarem qualquer penhor que lhes fosse confiado. Então, se alguém lhes entregasse esse penhor para que eles guardassem, eles restituírem isso, tá certo? De uma forma fiel. O que certamente, se está destacado aqui, é porque era algo corriqueiro e que geralmente acabava resultando em um roubo, acabava resultando em uma quebra de contrato, uma quebra de fidelidade. Então devia ser uma prática comum. Alguém que recebia penhor e depois devolvia apenas parte ou não devolvia.
Então os cristãos tinham esse juramento de se destacarem na sociedade pelo bem, se destacarem por atitudes que contrastassem com o pecado, contrastassem com a iniquidade, tá certo? Se mantivessem fiéis à Escritura. Então tornarem-se destaque por aquilo que é bom. Como Pedro disse, né, na sua carta, até fiz um vídeo há pouco tempo atrás, atitudes, né, por meio das quais as pessoas não possam nos acusar. E mesmo que mesmo nos acusando, seja falso. E nós tenhamos paciência de sofrer pelo Evangelho, como Cristo sofreu por nós. Ok? Então nós temos essa atitude dos cristãos, conforme é relatado aqui, por um pagão, por Plínio, um governador, sujeito aí, né, ao governo de Trajano da época. Nem nunca desmentirem sua palavra, nem negarem qualquer penhor que lhes fosse confiado, quando fossem chamados a restituí-los. Depois disso feito, costumavam se separar-se e em seguida reunirem-se de novo, sem a menor desordem. Depois das informações, julguei muito necessário examinar mesmo por meio de tortura. Duas diaconisas, mas nada descobri, a não ser uma superstição má e excessiva. Então você tem o ponto de vista dele, né? Ele diz, olha, não é um grupo desordeiro na sociedade, não são anárquicos, não promovem sedições, não promovem arruaças, fazem juramento de manterem práticas morais, né, práticas honestas, só que eles se mantêm firmes naquilo que na cabeça de um romano era a superstição deles. Então era a fé cristã, a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, a fidelidade às Sagradas Escrituras. Mas na cabeça de um romano era a superstição dos cristãos. Então ele diz, eles são excessivos nessa superstição, eles são irredutíveis, eles não voltam atrás. Isso para um romano é inaceitável, né? Então eles argumentarem, torturarem, perseguirem, coagirem essas pessoas que na cabeça deles eram insignificantes e eles não abrirem mão da sua verdade. Eles não se arrependerem, né? Como pensaria aí um romano. Não abandonarem essa postura. Então isso para ele é inaceitável. Então ele está claramente aqui dizendo, o crime é esse. O crime não é arruaça, nem roubo, nem esse tipo de coisa. O crime é que eles são irredutíveis nessa superstição. E de fato, são irredutíveis porque não é uma superstição, porque é a verdade. Isso é maravilhoso. Então vamos aos períodos. Veja, com Nerva. Você tem na sua apostila, tá ok? Primeiro período de Nerva, sendo abordado aí entre 96 e 98. Sucedeu Domiciano, a igreja ficava isenta de perseguição durante esse curto reinado. Nerva era um homem de caráter brando e generoso. Então, conforme você tem na sua apostila, sucedeu Domiciano, se mostrou tolerante para com os cristãos durante o seu curto governo de 16 meses. Então, de fato, ele não demonstrou qualquer tipo de interesse em promover perseguição. Então, ele via já como era infrutífera as perseguições levantadas já desde Nero e continuado por Domiciano, e ele pretende tomar então outro caminho, né? Só que o seu governo é curtíssimo, então dura 16 meses apenas. Então tivemos aí apenas um pequeno período, né? Um respiro aí em relação à perseguição. Seguido de Trajano, governou de 98 a 117, aí nós temos um governo que se estende muito mais. De 98 a 117, em princípio não perseguiu, mas depois investindo pesado para eliminar o cristianismo, sendo mártires de sua época Simeão, sucessor de Tiago. Aí nós temos a situação da igreja lá de Jerusalém, tá? Então a tradição indica que foi sucedida por Simeão, pelo apóstolo Simeão, que era o sucessor, né, de Tiago, que era de fato o líder da igreja naquela situação, naquele local. E Inácio de Antioquia também são martirizados aí na época de Trajano, tá ok? Aí eu vou trazer para vocês conteúdo de Eusébio de Cesareia para nós vermos na linguagem desse autor, que é o mais próximo, tá certo, da situação, o mais próximo aí do momento, nós entendemos qual foi o impacto para eles dessas perseguições. Então você vê, Nerva nos interessa em dar continuidade à política de perseguição. Trajano no início ainda não desperta interesse, mas depois é movido, né, a despertar, é movido a novamente dar sequência a essas perseguições. E aí com isso você tem, muitas das vezes,
a situação na qual o imperador, por si mesmo, não via grande benefício nessa perseguição. Mas mesmo ele sendo um imperador e tendo toda a autoridade, todo o poder em suas mãos, ele está cercado por grupos sociais que não toleram essa prática dos cristãos, não toleram o evangelismo, pessoas se tornando cristãs em diferentes níveis, camadas da sociedade. Então você tem senadores, você tem cônsuls, você tem generais que são antagônicos ao cristianismo e principalmente os sacerdotes pagãos, sacerdotes e sacerdotisas pagãs, que estão em torno dele e que vão, em algum momento, atiçá-lo a voltar nessa atitude de perseguição. Tanto que você vê, Trajano no começo não persegue, mas depois desperta nele essa sanha por perseguir novamente os cristãos. E outra coisa também que foi praticada por Nero, que consequentemente foi praticada por muitos outros, é a situação na qual a pessoa vê diante de si, vê em torno de si crescer algum tipo de problema e ele tem que desviar o foco. Então muitas das vezes o cara está perdendo prestígio porque uma fronteira foi invadida, um destacamento militar está insatisfeito, quer invadir Roma, ou estão conspirando contra ele. E é o que ele faz? Atrai atenção para outra temática, outra situação. Que isso é feito até hoje, Então você tem algum governo que está passando aí por algum problema, ele começa a movimentar as mídias para levantar alguma outra temática aí e tirar o foco deles, Assim também era feito por alguns imperadores. Trajano do nada resolveu começar novamente a retomar a política de perseguição. Certamente poderia ser também algo assim, Então vamos focar. Os cristãos são os inimigos, Os cristãos estão destruindo a religião. Os cristãos estão destruindo a estrutura social. Os escravos agora querem ter família. Os escravos agora querem o domingo para descansar e para adorar esse Deus lá de Nazaré. Então os caras começam a levantar essas coisas para tentar mudar o foco. Vamos ver o que Eusébio nos diz aí, porque Eusébio está muito próximo desse contexto, então acredito que é muito enriquecedor a gente consultar esse tipo de conteúdo. Então eu vou ler Eusébio de Cesareia na página 158. Na página 158, para ele nos falar acerca desse período aí de Trajano. Então, página 158 do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que nos diz: Trajano começa a procurar os cristãos.